nosso Senhor Todo-Poderoso, no Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 6, versículos 9 ao 15. Capítulo 6, versículos 9 ao 15. Aos que puderem, eu convido a que ficarem em pé se desejarem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras do nosso Senhor. Os irmãos podem se sentar. A parte A do nosso versículo 10 é a segunda petição. Venha o teu reino. Esta petição tem claramente uma referência à doutrina que Cristo pregava neste tempo, a qual João Batista pregara, e que ele depois enviou seus apóstolos mundo afora a pregar. Mateus 3:2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essa é pregação que também temos de levar aos homens, pois há necessidade do arrependimento. É preciso reconhecer-se pecador, perdido, irremediavelmente perdido e necessitado do perdão. O reino do seu Pai que está nos céus, o reino do Messias, está próximo, por isso arrependam-se, orem para que este reino venha, para que ele instale o seu reino sobre a terra. Devemos então tornar a palavra que ouvimos em súplica. Nossos corações devem fazer eco a ela. Não é fato que Cristo prometeu, como está em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esta deve ser a resposta dos nossos corações, também utilizada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, seja maldito, seja condenado, reservado para juízo, e maranata, vem nosso Senhor. Vem o teu reino sobre nós, sobre esta terra. Os pastores devem orar embasados na palavra. Quando pregarem está próximo o reino dos céus, devem orar de igual forma: venha o teu reino. Aquilo que Deus prometeu é pelo que devemos orar, visto que as promessas nos são concedidas, não para tomar o lugar, mas para avivar e incitar a oração. E quando o cumprimento de uma promessa está próximo, está às portas, quando o reino dos céus já está próximo, devemos então orar por ele, o mais fervorosamente, obedecendo ao ensino do nosso mestre: venha o teu reino. Vejamos Lucas 19:11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. E eles todos viviam assim, com esta preocupação. Eles entendiam que o reino estava mesmo já presente, e que o Senhor estava mesmo voltando. Por isso a necessidade da primeira carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, quando o apóstolo começa no versículo 13: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais, que não têm esperança. Porque aqueles irmãos estavam entendendo, estava muito claro que deveria estar vivo para subir com Cristo na sua volta. E eles começaram a perceber que vários irmãos estavam tombando, pereceram. Não sejam ignorantes, não é assim. Pois nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem.
Ao contrário, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, então seremos arrebatados, transformados e arrebatados para o encontro com nosso Senhor nos ares. Portanto, o reino de Deus é assim, a recomendação da Escritura é tão enfática na vigilância, na oração, no cuidado com a vida, para não entrarmos em tentação, para não cairmos em pecado e para continuarmos orando nas instruções do Senhor: venha o teu reino. Tratava-se de oração diária dos judeus a Javé: que teu reino se manifeste, que tua redenção floresça, que teu Messias desponte e liberte ao seu povo. Mas a preocupação deles era libertação política, militar, libertação física do poderio romano, do império romano. Eles não tinham nenhuma intenção e nem se preocupavam com a libertação de suas almas, com a libertação de suas vidas, do lodo do pecado, do tremedal de lama. Não entendiam, apesar de falar, apesar de repetir, apesar de orar tanto. Mas hoje, eu e você temos de orar com sabedoria. Venha o teu reino, sabendo o que estamos falando e o que estamos aguardando da parte do nosso Senhor. Não obstante, o Messias estava ali, ao lado deles, junto com eles. O reino estava sendo implantado nos corações, e eles não perceberam. Eles não notaram e nem sequer o receberam, pois não tinha interesse nesse suposto reino sendo implantado por Jesus. João 1, 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, porque não entenderam, e não entendiam, e não era isso que eles queriam. Muita sabedoria ao seguir a instrução do mestre e orar: venha o teu reino. Assim é que devemos sempre orar, seguindo a instrução do nosso Senhor: que venha o reino de cima, que o evangelho seja pregado a todos e recebido por todos sobre a face da terra, que todos se rendam a Deus e aos registros de sua bendita palavra, naquilo que diz respeito ao seu santo Filho e ao seu bendito reino, e que o aceitem como seu Senhor, soberano e Salvador, que os limites da igreja evangélica sejam alargados sobre a terra, que o reino do mundo passe a ser reino do nosso Senhor e do seu Cristo, cumprindo-se o que lemos em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E todos os seres humanos, então, que se tornem súditos deste reino bendito e que habitem todos no reino de paz e de luz, no Shalom de Deus, como eu e você habitamos. E temos que orar para que o reino venha e desejar mesmo por este reino. Isto é o mesmo que dizer: Senhor, põe fim a este estado caótico de coisas. Isto é desejar aquilo que nosso Senhor disse a Pilatos. Em João 18:36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos gentios. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mas este reino vai chegar e vai implantar. E é de perguntar, e é de se observar. Ao orarmos, temos na verdade o desejo de que o reino do Senhor seja mesmo implantado sobre a terra e que esse estado presente de coisas seja retirado daqui? Ou de repente estamos tão apegados ao mundo que até não temos muito desejo de que esse reino seja apressado? É piada. Coitado do bêbado. Mas o pastor, no apelo, disse para o povo: quem quer ir para o céu, vem aqui para frente. Veio todo mundo, só ficou o bêbado em pé lá no meio. Ele olhou para ele e disse: você não quer ir para o céu quando morrer, não? Ah, quando morrer, tudo bem.
Está pensando que é agora, não é certo? Está cheio de crente orando, vem o teu reino, mas não tem vontade que esse reino chegue. Ainda tem o coração no mundo, ainda está apegado às coisas daqui que são completamente e absolutamente passageiras. Inclusive nós não permaneceremos aqui. A terceira petição, a parte B do nosso versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos para que, vindo o reino de Deus, nós e outros possamos ser trazidos em obediência a todas as leis, a todos os estatutos e ordenanças dele. Obediência a todos os seus testemunhos e a sua bendita palavra, debruçados como benditos que somos, sobre a lei perfeita, a lei da liberdade, a palavra de Deus. Através disto, que transpareça que o reino de Cristo é chegado, que a vontade de Deus está sendo realizada, e que nossa vida de oração, obediência, santificação, adoração, glorificação, denote aos que nos observam que o reino dos céus já está implantado sobre a terra, nos corações crentes em toda a história. Que as nações olhem para o povo de Deus e cheguem a conclusões maravilhosas como aquelas que lemos em Deuteronômio 4, de 4 a 9. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos, hoje, estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. E a palavra de Deus, como ainda vimos há pouco, e vimos ali há pouco, sendo ensinada. O reino do Senhor está crescendo, está implantado nos nossos corações, mas os homens têm que ver esse reino em nós. Têm que perceber a presença do Todo-Poderoso na terra, através da noiva do seu Filho. Pois assim como no alto e sublime trono do Senhor, o profeta Isaías viu as abas das vestes do Senhor derramadas sobre a terra e cobrindo a terra. E ali nós entendemos exatamente a igreja, porque é no seu povo que ele manifesta a sua glória, para que este povo manifeste a sua luz neste mundo de trevas. Por isso oramos na instrução do nosso Senhor: venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá nos céus. E ainda Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E todos os que aprenderam a orar assim, e têm interesse nesse reino, e têm interesse que pecadores se convertam para este reino, para que este reino invada corações, tem esta bênção de que o Senhor trabalha para eles. O Senhor está conosco, Ele prometeu estar conosco. E ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, não temeremos, porque Ele está conosco. E se tememos,
algo não vai bem na nossa relação e segurança com o nosso Senhor. De repente vem o teu reino, eu não estou tão interessado assim na vinda deste reino. Muito cuidado com as coisas que dizemos diante do nosso Senhor. Portanto, a instrução é que essa palavra toda esteja enraizada em nossos corações, passadas aos nossos filhos, aos nossos netos, e geração após geração sendo treinada para a glória do Senhor. Fazemos de Cristo nada mais do que um príncipe titular, se o invocarmos como rei e não cumprirmos com a sua vontade. Tendo orado para que Ele nos governe, domine sobre nós, suplicamos também que sejamos em tudo governados por Ele, dominados por Ele, realizando a glória dEle, buscando a glória dEle, santificando o seu nome. Não basta chamá-lo de Senhor, realizar muitos milagres em seu nome, expelir demônios e aparecer com muitas profecias e não cumprir com as suas ordens. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E João 15,14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o contexto dos dois textos nos exorta. No primeiro, a praticar sua palavra. E no segundo, a amarmos-nos uns aos outros. Observemos mais, pode mudar, filho? A coisa pedida. Que seja feita a tua vontade. Tão simples assim. Observamos o sacerdote Eli, por exemplo, em 1 Samuel 3,18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Em outras palavras, eu me submeto totalmente ao Senhor e ficarei satisfeito em que todo o conselho da vontade dEle, no que diz respeito a mim, seja executado. E a coisa não foi fácil para a vida do sacerdote Eli, pela desobediência dele. Mas o Senhor é Deus, eu pequei, eu estou na reta de fogo. E Ele faça aquilo que é da vontade dEle. Neste sentido também foi que nosso Senhor orou: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Mateus 26:42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E Marcos 14:36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nosso Senhor não apenas mandou, exemplificou. Ele não apenas me mandou orar, que seja feita a vontade do Pai. Ele mesmo submeteu-se completamente à vontade do Pai. Graças a Deus, eu creio que aqui não tem espaço para isso não, mas nós estamos sendo pressionados por todos os lados. Eu ordeno, eu mando, eu exijo, eu rejeito, eu não aceito, eu não me conformo. Para o inferno, que isso é oração do capeta. Isso não é oração da fé, não. A oração da fé obedece ao Senhor. Se Ele se submete à vontade do Senhor, quem sou eu que não consegue saber o que está do lado de lá dessa parede? O que eu sei para determinar alguma coisa ao Senhor? Portanto, nosso Senhor nos manda orar humildemente desta forma: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que aprendamos a orar com nosso Senhor e a pedir sempre: capacita-me a fazer somente o que te é agradável. Dá-me a graça que é necessária ao correto entendimento da tua vontade, e uma obediência conformada à obediência do teu santo Filho, que foi obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. E não tendo ninguém por quem jurar e nada acima de si por que jurar, nosso Senhor jurou por sua vida, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, que Ele é Deus. E se nós já vivemos essa experiência, por que vivemos misturados ao mundo? E pressionados pelas ideias até supostamente evangélicas, com a Bíblia na mão. Eu tenho dito, irmãos, e continuo insistindo, nós deveríamos orar mais e pedir ao Senhor, não dom de línguas, porque tem muito dom de línguas, né? Mas nem dom de línguas, é pedir o dom do discernimento, para que dentre tantas vozes que ouvimos, sejamos verdadeiras ovelhas do bom pastor, ouvindo apenas a voz dele, para que não sejamos confundidos. Mas há muita confusão. A apostasia dos últimos dias está instalada, está instaurada e avançando. O dia do nosso Senhor vem chegando e nós devemos aprender a orar com o nosso Senhor. Senhor, que tua vontade seja cuidadosamente cumprida por mim, por minhas irmãs e por meus irmãos que também se submetem a ti. Jamais a nossa própria vontade, nem a vontade da carne, nem da mente, nem a vontade dos homens, mas a tua vontade. 1 Pedro 4,2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por isso, Senhor, ensina a orar, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, exatamente como é no céu. Em segundo lugar, deve estar lá, né? Eu não consigo chegar, não, mas deve estar lá. O modelo, o padrão da petição, que a vontade do Altíssimo seja feita sobre a terra, neste vale de Baca, de secura, de lágrimas, neste domicílio de nossa peregrinação, aflição e provação, onde nossa obra deverá ser realizada ou jamais poderá ser concluída, da mesma forma que ocorre no céu, naquele ambiente de repouso, de paz, a mais doce, de completo júbilo, adoração e serviço ao Todo-Poderoso, de absoluta ausência do pecado, e plena e perene santidade, piedade, culto, serviço e adoração diante do trono do Todo-Majestoso. Nosso Senhor assim nos ensina a orar, para que a terra se torne mais e mais parecida com o céu, através da prática da vontade de Deus. Esta terra, a qual, lamentavelmente, através da prevalência, da preponderância, da influência de Satanás, tem se tornado tão mais e mais semelhante ao inferno. E que os santos de Deus se tornem mais e mais parecidos com os santos anjos dos céus, em sua consagração, lealdade, fidelidade, piedade, santidade, culto, obediência incondicional, reverente diante do Senhor. Afinal, Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou a luz do sol, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até que ao meio-dia sol a pino, é dia perfeito, e assim é o nosso caminho, é assim a nossa vereda, e o céu tem que ser visto aqui embaixo, mas não é na sociedade, é em mim e você, é no povo de Deus. Eu não canso de repetir isso, e vou repetindo. Lá na primeira IPI de Diadema, há vários anos atrás, o reverendo Hernandes pregou lá. E ele disse o seguinte: irmãos, o problema é que a gente vai ao mundo e vê quase nada da igreja. E a gente vê a igreja e vê um monte do mundo. Quase que vê o mundo na igreja. É verdade. É verdade. Qual é o reino que nós estamos chamando? Qual é o reino que de verdade desejamos? Qual é a vontade que queremos que impere? Quem deste modo ora, deve lembrar-se sempre de Filipenses 2,
12:13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Todo cuidado com o nosso coração ainda será pouco para que não sejamos apanhados pelas redes do engano, e que nem tenhamos os mesmos pensamentos do mundo ao nosso redor. Pois o Espírito Santo deu ao profeta Jeremias entender que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é extremamente mau, e sobre tudo que se deve guardar, deu a Salomão perceber: guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nosso Senhor foi muito claro que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque é do coração que procedem os adultérios, as prostituições, a maquerência, a inimizade, enfim, os pecados deste mundo. Cuidado com o coração, que de fato nossa vereda, nosso caminho seja o caminho do justo, brilhando cada dia mais até que finalmente seja dia perfeito. E ainda Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar-me pela renovação da minha mente não é me tornar moderninho. Quando eu era rapaz, era moderninho. Não tem que se tornar moderninho, não. Transformar-me pela renovação da minha mente é levar todos os meus pensamentos cativos, prisioneiros, aos pés de Cristo, e pedir a Ele que encha a minha mente com a mente dEle, é pensar como Ele pensa. E então vai ocorrer o Salmo 37, se não for a memória, é o 4, eu não sou bom de endereço. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que versículo bonito, fora do contexto. E a gente, como diria o nosso conterrâneo nordestino, amarra o Senhor no pé da cajarana. Senhor, eu tenho muita alegria no Senhor, então agora faz favor de atender as minhas ordens. Eu chamo de pedido, mas estou dando ordens. Irmãos, não é assim. É assumir a mente de Cristo. Porque quanto mais eu estiver cheio da mente de Cristo, mais eu vou pedir o que glorifica a Deus. Por isso, sim, Ele vai satisfazer o meu coração. Não é porque meus pensamentos se transformaram em pensamentos dEle, mas os pensamentos dEle me preencheram e são os meus pensamentos agora. Por isso agora eu oro para a glória dEle. E o nosso irmão Tiago foi levado a registrar, inspirado pelo Espírito Santo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos deleites e prazeres. Que reino queremos? A quem queremos glorificar? Quem queremos ver exaltado? Eu mando, eu exijo, eu ordeno. Não siga esse pastor não, porque isso aí é desculpa o termo, um bocó. Esse homem não tem fé. Pode me chamar do que quiser, meu irmão, fique à vontade, eu não me importo. Mas aprenda isso. Nós temos que observar a lei do nosso Senhor, a lei perfeita, a lei da liberdade, que nos leva prisioneiros aos pés do nosso Senhor em obediência completa nele. Ainda estamos sobre a terra. Louvado seja Deus, visto não estamos ainda debaixo dela. Mas daqui a pouco alguém vai preparar uma caixinha de madeira e vai me colocar dentro. E vai me levar para debaixo do buraco. E aí não vou fazer mais nada. Não vou louvá-lo mais. Não o glorificarei mais. Portanto, vivos é que adoram, vivos é que servem, e é pelos vivos que oramos e não pelos que já desceram às regiões do silêncio, pois não tem mais parte em nada do que acontece aqui. Por isso realizamos tudo aquilo que é da soberana vontade do Altíssimo, nessa instrução do nosso Senhor: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita lá nos céus. Ou jamais realizaremos a vontade do nosso Senhor. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o
conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É agora ou nunca mais. E João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E este dia é a duração da nossa vida. O meu dia já bateu 66. Se bate 67, não sei. E nem estou preocupado. Quem manda é o chefe. E também não adianta querer mandar, porque ele não ouve. Alguns têm tido dia mais longo. Outros, dia muito curtinho. Mas enquanto for dia, enquanto Ele me mantém sobre a terra, é para a glória dEle. E eu tenho que aprender a orar segundo as determinações dEle. Só para você ter gostinho, fica tranquilo, pode virar o slide, filho, nós não vamos entrar aí não, tá certo? Aí nós vamos observar na outra oportunidade, não sei se você está vendo lá, está lá? 4, está lá sim, eu já vi o 4 lá. A quarta petição, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o nosso pão cotidiano. De tudo que já ouvimos, de tudo que já vimos na oração ensinada por Nosso Senhor, só agora é que Ele me ensina a olhar para mim e pedir alguma coisa para mim. Até aqui só louvar a Deus. E a gente pensa que oração é um corolário de pedidos. Isso aqui é orar. Sim. Todas as nossas necessidades, as nossas petições devem ser conhecidas diante dEle e Ele quer isto, através das súplicas, das orações e com ações de graças. Mas na oração é momento de adoração e até aqui tudo que vimos Nosso Senhor foi exaltando a pessoa do Pai. Portanto, que modelo de oração maravilhoso. Amemos esse padrão. Esse padrão não é invenção da igreja. Esse padrão nenhum dos servos do Senhor no passado achou melhor. Esse padrão é estabelecido, determinado por Nosso Senhor. Já disse alguém, quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, o Senhor está falando conosco. E quando nós oramos, nós é que estamos falando com Ele. E cuidado com o que diz para Ele. Façamos tudo segundo a instrução dEle, para a glória dEle. Deus abençoe.